Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Rapcast, que é um podcast focado para mulheres que querem empreender ou empreendem com coragem, com propósito e com verdade. Hoje eu estou aqui, eu sou Maria Albuquerque, empresária há mais de 20 anos, empreendedora, hoje treinadora de vendas, consciência da felicidade, inclusive autora best-seller do meu livro. Se você gosta desse assunto, quer entender um pouquinho mais, me manda um direct que vai autografado para você. Hoje eu tenho também mentorias na área da liderança, sou fundadora do Método Rap, do Rap Move, que é um evento para mulheres que eu faço assim com bastante regularidade. Fica aí o convite para essas mulheres que estão nos assistindo, para que participem também do Rap Move. E comecei uma mentoria focada para mulheres, chamada Rap Club, que lá a gente tem conexão, tem troca, tem rede de apoio e é incrível. Então essa sou eu. Hoje eu estou aqui muito feliz de receber uma mulher incrível. Deixa eu falar a apresentação que eu preparei para trazer ela para você. Uma mulher que transforma palavras em pontes de cura e posicionamento. Com mais de 20 anos de experiência na área da língua portuguesa e literatura, Elielda Araújo é autora de best-sellers As Crônicas de Valentina e criadora do método Etc., escrita, terapêutica e criativa, que ajuda mulheres a se libertarem dos próprios medos através da escrita com calma. Foi importante para mim. Como mentora literária, terapeuta da escrita e ghostwriter, ela atua no mercado editorial, acompanhando autoras na escrita e nas publicações de seus livros com verdade, profundidade e conexão. Elielda, que alegria receber essa mulher aqui tão potente para dividir com a gente. Muito obrigada. Maria, a honra é minha. Sou muito grata por estar aqui, dividindo com você, com as pessoas que vão assistir esse podcast depois. Compartilhar um pouquinho da minha história, a minha trajetória, né? E como que acredito que mulheres que vão nos assistir podem fazer também o mesmo. Como elas podem sair de onde elas estão e chegar a um lugar diferente, através da palavra. Eu já quero começar querendo entender como é que começou essa sua paixão por palavras, pela língua portuguesa. Como é que foi isso? Ah, Maria, assim, desde a infância, né? Minha mãe lia para mim os clássicos da literatura, lia os livros antes de dormir, cada dia era uma história diferente, lia também, né? O que eu carinhosamente chamo do livro dos livros, que é a Bíblia, né? Ela lia para mim as histórias. E assim, eu ficava ali encantada com aquelas histórias, ouvindo, viajando. Então, vem de muitos anos, né? 5, 6 anos de idade. Que bacana, porque não é, muitas vezes esse despertar acontece depois. O seu foi um despertar já desde o início, né? E como nasceu, na verdade, esse desejo de transformar a escrita, de trabalhar com isso, de perceber, porque eu sei que antes você começou, como é que foi? Conta o seu começo e como é que veio essa transformação. Bom, por sugestão, né, aconselhamento da minha mãe, minha família, né, minha mãe professora, minha tia professora de língua portuguesa, né, minha mãe professora de crianças, né, educação infantil, e eu segui, né, os conselhos e também me tornei professora. Fiz, né, língua portuguesa, literatura, né, língua portuguesa, literatura, né, formação, e enfim, trabalhei muitos anos como professora em sala de aula, mas, enfim, tive uma situação na minha saúde, fui afastada por saúde, fiquei muitos anos afastada. E aí, quando foi na pandemia, eu comecei a escrever. Eu era professora de língua portuguesa, de literatura, de redação, produção textual. Já tinha essa facilidade com a escrita, sim, talvez? Com a linguagem, né, com a escrita ou falada, né, sempre fui boa comunicadora, né, e, enfim, mas por conta a gente vai falar sobre isso, né, acredito eu, por conta desse ponto na minha história, eu saí de sala de aula e foram muitos anos, né, enfim, dessa jornada, e aí quando, na pandemia, caiu minha ficha, eu preciso fazer algo, eu vou começar a escrever. E aí comecei a escrever, e aí foi um processo de escrita que me transformou, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Agora me fala assim, quando você fala, né, desse instrumento que é a escrita, para mim, você falando, eu lembro que para mim não foi algo simples. Eu já não tenho essa facilidade na escrita, eu tenho muita na comunicação, mas quando foi para sentar, para escrever, me deu um frio. Tanto que é algo que eu não vou conseguir. Sabe a nossa vozinha sabotadora? Quando é que você percebeu que essa utilização dessa ferramenta, essa transformação, é para cura também? Foi uma cura para você e você percebe hoje que isso é muito real?
Pois é, Maria. Então, exatamente nesse período, em 2020, na pandemia. Bom, vou voltar um pouquinho atrás, tá? Em 2008 eu recebi um diagnóstico de uma doença autoimune e essa doença me levou a um estado de paraplegia. Eu fiquei tetraplégica. E nesse processo, foi um processo muito doloroso, muito também moroso. Foi muito lento, primeiro com perda sensitiva, depois perda motora, enfim, primeiro numa perna, depois em outra, e depois nos braços. Enfim, um processo bem lento. E isso foi em 2008, e foi evoluindo. E quando chegou 2020, eu já não estava mais paralisada na cama, como eu fiquei durante muitos anos. Eu estava o que os médicos consideraram como um surto de paralisia. Comecei a ter surtos de paralisia. Foram vários diagnósticos, Maria, vários. E quando foi em 2020, aquele caos todo mundo vivendo, né, um medo que entrava pelas casas, pelas janelas, e enfim, encarcerava todo mundo. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, se eu não fizer algo, eu vou pirar. E aí eu ouvi aquela voz, né, costumo dizer, né, aquela voz do eterno me dizendo assim, escreve. E eu falei, caraca, eu escrevi? Mas escrever o quê? A sua história. Eu falei, não. Essa história não. Essa história é dolorosa demais. Deixa isso quieto. A gente até pensa, quem vai se importar? Quem vai querer, né, se interessar? Isso. Essa história é muita dor, é muita lágrima, é muito sofrimento. Eu não quero escrever isso. E escreve. Mas eu obedeci. Uma coisa é a gente ouvir, outra a gente obedecer. E eu obedeci. Comecei a escrever, não sabia como escrever. Porque, gente, não é o fato de eu ser formada em língua portuguesa, né? Professora, trabalhei tantos anos na sala de aula, produção textual, mas é escrita técnica. Não é escrita para um livro. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Não tinha método, tinha técnica, não tinha nada. Só comecei a escrever, Maria, de forma terapêutica. Eu escrevi para me curar. Por isso eu acredito que a escrita, o meu livro, cura também. E acredito que muitas mulheres que se propõem a escrever de forma terapêutica, elas vão se curar. Mas calma aí, eu não quero escrever dessa forma, não. É uma história muito dolorosa. Se tá doendo, é um sinal de que você precisa escrever. Olha, que legal. E isso daí é uma coisa que, quando você traz, eu imagino quantas mulheres que estão nos assistindo, quantas pessoas, né, homens, nunca nem experimentaram, que era o meu caso. Você fala isso, mas assim, eu nunca me almejei, mas foi ouvindo também uma história de uma pessoa que também não tinha essa facilidade, e eu falei, poxa, por que não comigo? Exato. E aí daí você começou a escrever. Quando é que você percebeu que essa transformação também poderia acontecer para outras mulheres, para outras pessoas? Como é que foi essa transformação? Porque eu não sabia do poder terapêutico da escrita, Maria. E eu comecei a ver no meu próprio corpo. Eu sentia muitas dores. Eu não conseguia dormir. Então eu comecei a observar os efeitos no meu corpo. Efeitos na saúde emocional, na saúde física, em várias áreas da minha vida. E eu falei, gente, eu não posso ficar com isso só pra mim. Isso foi cura pra mim, isso é terapêutico pra mim. E conforme eu ia escrevendo, que foi o meu tratamento, foram surgindo a personagem Valentina, que foi a ressignificação da minha história. E foi surgindo todo esse universo. E eu fui dando um desfecho pra minha história na ficção, que depois eu vivi na realidade. Porque hoje, na verdade, hoje aqui é dia 8 de agosto, né? Uhum. Ontem eu recebi, no caso, o diagnóstico de alta da neurologia, depois de 17 anos de acompanhamento. Mentira. Mas eu profetizei isso aqui. Eu escrevi isso. Eu escrevi aquela que eu queria ser, através da Valentina. Você fez uma futurologia. Exatamente. Para poder na viver escrita. Aquilo. E como é que você chegou nessa conclusão? Porque assim, então a sua história tá nesse livro maravilhoso, As Crônicas de Valentina, mas não tá como você. Como é que é esse olhar, né? Esse local de você fazer dessa forma? Maria, esse livro é o meu método, etc., na prática. Porque eu comecei escrevendo de forma terapêutica. Escrevi para me curar, escrevi para organizar meu caos interior, que acredito que todos nós temos. Sim. A gente precisa organizar. E eu organizei. Quando eu vi que surgiu um livro, eu falei, gente, calma aí, não é só escrita terapêutica, é uma escrita criativa. Daí veio o nome, etc. Escrita terapêutica criativa. Porque através dos meus registros terapêuticos, surgiu esse livro. Eu falei, caramba, eu vou escrever uma história sobre alguém. Tem algo poderoso aí, né? Total. Vou escrever história sobre quem? Não, sobre mim eu não quero escrever, não. Dói demais. Vou criar uma personagem. Deixa eu criar um enredo para ela. Deixa eu criar universos para ela. Deixa eu criar elementos da narrativa. Ah, é mais legal escrever assim. Eu me distancio da história.
Assim como me distanciei também dos vilões, do medo, que nesse livro aí é o dragão. Então eu me distanciei da história. É ela, não sou eu. É um medo, ele é manipulável. Ele é um personagem, ele não é o protagonista, ele é o antagonista. E eu posso manipulá-lo na vida real também, conforme eu ia organizando meu caos interior. E ia surgir nesse livro, eu ia organizando a minha mente. E eu também dando um desfecho para minha história na vida real. Que interessante, Elia. Eu nunca imaginava, por isso que eu estou falando. Quando você conseguiu viver, e normalmente quem consegue compartilhar é porque viveu aquilo dali de alguma forma, é uma cura que você teve e que você quer falar para o mundo. É mais ou menos isso, né? Quando você percebeu que o seu método, que você tinha um método primeiro, né, que você criou, e qual você poderia trazer ele aqui, compartilhar com a gente, o que ele tem de diferencial, o que você percebe hoje que tantas outras pessoas que passaram pelo seu direcionamento, pela tua mentoria, que você percebe que isso é um grande diferencial do método? Maria, eu comecei a observar que, depois que eu comecei a observar os efeitos no meu corpo e vi, eu não posso reter isso pra mim. É como você ter a cura pra uma doença, pra uma dor. Por exemplo, alguém tá morrendo de câncer do teu lado e você tem a cura pro câncer, você não vai compartilhar? Eu falei, isso é cura pras pessoas. Foi quando eu comecei a pesquisar. Aí eu sou pesquisadora também, comecei a pesquisar e caí, né, dentro de várias pesquisas, várias teses, vários artigos científicos, e descobri o Dr. James Pennebaker, um psicólogo social, que fala sobre os efeitos terapêuticos da escrita. Isso na década de 80, Maria. E eu falei, meu Deus, ele fala sobre os efeitos no corpo, nas emoções. Ou seja, comprovando aquilo que eu estava vivendo. E é aquilo que eu falei, gente, eu posso também compartilhar com as pessoas. Então, foi a partir daí que eu comecei, das minhas pesquisas. Falei, mas quem vai acreditar nisso? Tá bom, eu vivi isso, mas quem vai acreditar nisso? Aí eu comecei a buscar um respaldo científico. Pronto, tá aqui. E aí eu trabalho isso dentro da minha mentoria, eu mostro para as pessoas que é científico, que funciona, que é real. Eu sou a prova viva. E você também pode viver isso. E olha que legal, Eli, quando você fala isso, eu sou muito... Não é São Tomé, né? Que tem que ver, não é isso, mas eu gosto, me dá um embasamento. No meu livro, eu trago o meu método REP, Resiliência Escutativa, Paixão, Inteligência Emocional e Social, também é um acrônimo. E eu quis também, em alguns momentos, eu trago a minha história, em alguns trechos, exemplos e tudo, mas eu percebi exatamente isso, assim, tem que ter um estudo, porque não é só o que eu acho, funcionou para mim, mas... E aí, quando você começa a encontrar, e aí vai fazendo aquela... Gente, não é empírico, não é loucura da minha cabeça, realmente funciona. Isso. Agora, diante disso, você veio trilhando, acompanhando nessa tua carreira, que eu vejo o quanto você contribui na vida de pessoas que às vezes estão com essa angústia, eu queria muito colocar para fora, ou já tenho vários tratamentos, mas nenhum tá me dando, quem sabe, tô me sentindo parada na vida, né? Talvez essa sensação de você estar ali, tendo aquela doença, ainda sem muito diagnóstico, que eu não tenho nada para fazer? Imagina você sair com uma produção de um livro. O que você percebe hoje que é a maior trava ou os maiores desafios de quem quer escrever ou está nos ouvindo aqui, de repente se inspirando? Poxa, eu quero! Ah, mas não, por causa disso. O que você percebe? O que você ouve? Maria, são vários medos, né, bloqueios, né? Um deles é medo de não ser boa o suficiente. Medo de repente, não conseguir dar conta de escrever um livro todo. Medo de ser rejeitada, da sua história, de repente, não agradar as pessoas. E um dos maiores medos é o medo de se expor. Não quero contar minha história. E eu vivi todos esses medos, né? O meu primeiro livro, Maria, que foi lançado em janeiro deste ano, também um best-seller, eu falo de todos esses medos, 9 medos que eu vivi. Nesse livro, na ficção, eu também... primeiro surgiu... o método, etc. Vamos lá, deixa eu explicar. Na pandemia, eu escrevi 3 livros e engavetei. Por todos esses medos, inclusive o medo de se expor. Guardei. Quais foram os livros? Esse foi o primeiro volume. E aí teve o segundo e o terceiro que não foram publicados ainda. O segundo volume das Crônicas de Valentim e o terceiro volume, que estão ainda para ser lançados. E aí eu guardei esses livros. E aí, quando foi em setembro do ano passado, eu comecei a escrever o método, etc. Eu comecei a sistematizar, organizar tudo que eu tinha vivido. Todos os meus documentos, minhas pesquisas, tudo. E aí comecei a escrever o método, etc. Em janeiro eu lancei o método, etc. Então, lancei primeiro o segundo livro que eu escrevi. E depois que eu lancei o segundo livro que eu escrevi, eu publiquei o primeiro livro que eu escrevi. Gente, que interessante. Adorei isso.
E por conta desses medos. E me fala um pouquinho mais. Quando você percebe que a pessoa está com aquele, eu acho que não é para mim, eu acho que... O que você percebe que dá para a pessoa transformar esse medo, talvez, em força? Porque as pessoas acham que... Mas você é corajosa, Elia, você foi corajosa de... Não, a coragem não é essa ausência do medo, é você agir. Eu sempre gosto de falar que movimento gera movimento. Como é que foi isso para você? Exatamente, Maria. Agir a despeito do medo. O medo é o tema da minha vida, sabe? Assim, se houver uma pessoa no mundo, assim, a pessoa mais medrosa no mundo, na vida, na face da terra, era eu. Era eu. O medo, assim, me dominou de tal forma que eu me vi paralítica em cima de uma cadeira. E depois, anos mais tarde, eu entendi que a doença autoimune, né? As pessoas sabem Qualquer uma que seja, né? Ela tem fundo emocional. Então, até ontem eu estava falando com a médica sobre isso. Então, assim, eu descobri isso, entendi isso. Então, é organizar o caos interior, curar, né, as feridas, os traumas, né, enfim, do passado, e a gente consegue ter um futuro resolvido. Então, eu entendi isso, né, isso ficou claro para mim. E a partir disso, eu comecei a identificar que eu posso ajudar outras pessoas também realmente a fazer exatamente o que eu fiz. Como que eu posso me blindar de ter medo de me expor? Eu quero escrever um livro, mas eu tenho medo de me expor. Como é que Você pode escrever através de uma ficção. Eu não sou boa o suficiente. Você é professora de língua portuguesa? Não. Você precisa realmente trabalhar essa sua comunicação. Eu acredito muito no poder das palavras, Maria. Palavra pensada, falada, sentida, sabe? Posto em prática. Acredito muito nisso. Então, eu precisei falar isso para mim todo dia, para eu acreditar. Por que eu escrevi 3 livros e engavetei eles? Eu me via escritora, mas não me via autora. Eu não me via capaz de publicar. Uma coisa é você ser escritora, outra coisa é ser autora. Então, eu escrevi 3 livros, legal, sou escritora, mas não me via autora. Então, por isso eu guardei. E aí, quando eu entendi, depois que eu lancei o Método Etc., o primeiro, eu escrevi minha história real, né? Então, eu posso publicar também esse. Então, assim, é isso. Quando você fala, né, é óbvio que eu vou te falar assim, e eu já te falei isso, o fato de você ser professora, domínio da língua portuguesa, tantos, 20 anos. 20 anos. É óbvio que às vezes me dá um distanciamento, uma certa... Não, Eli, para você é diferente de para mim, né? Mas é óbvio que eu acho que isso te dá uma autoridade, uma segurança técnica, que muitas vezes não é isso que trava, não é a falta de segurança da técnica, é a falta do comportamental. E eu estou te fazendo essa pergunta porque eu acredito muito que ter uma pessoa... Óbvio, eu vivo isso nas minhas mentorias, né? O fato de você ter uma pessoa que já sabe o que você precisa, já está muito na sua frente, tem uma curadoria, você, além de ter o estudo, a parte técnica, você tem o que você viveu. Você viveu o processo que, de repente, eu estou vivendo. Então, você me entende um pouco mais. E, além disso, quando você acompanha, e eu gosto de trazer muito esse exemplo, eu trouxe também no episódio da Camila Nagem, a gente estava falando de finanças, fica aí a dica para você também assistir esse episódio. Eu falei do exemplo da personal. Hoje eu sei treinar sozinha, eu não preciso de ninguém para ficar 2, para contar para mim, para preparar o equipamento. Só que por que eu tenho uma personal maravilhosa? Raquel, um beijo para você. Porque ela me inspira, ela me motiva, ela me traz um caminho, de repente, mais criativo. Todo dia tem uma coisa. Se fosse eu ia fazer todo dia a mesma coisa, porque eu não vou pensar, não entendo aquilo. Então, eu estou te falando isso porque, assim, você vive isso com essas mulheres. O que você consegue, nisso tudo que eu falei, contribuir para que elas superem esses medos que a gente falou? Eu vou contar algumas histórias para você, Maria. Por favor, adoro. Olha, assim, eu lido com um público, assim, majoritariamente é feminino, lido com mulheres bem posicionadas às vezes na sua carreira, psicólogas, terapeutas. E eu ouço muito elas dizerem assim, olha, ontem mesmo eu estava numa aula, uma mentoria, e uma falou assim para mim, terapeuta, ela disse assim, eu faço anos de terapia. Eu vivo terapia há muitos anos, mas eu nunca vivi o que eu vivi hoje aqui nessa aula. Ela falou isso para mim. E na aula passada, por exemplo, né, teve uma psicóloga, ela disse pra mim assim, eu achava que esse assunto na minha vida estava resolvido. Psicóloga. E assim, eu trago exercícios, Maria, de escrita terapêutica, escrita criativa, criação de personagens, tudo, né? É uma brincadeira. Isso, mas você transforma leve. É leve, exatamente. E aí,
Nesse exercício que eu trouxe na semana passada, foi uma ferramenta que eu fiz, escreva e rasgue. E aí elas começaram a escreveram. E aí depois a gente faz um ritual, e na hora de rasgar ali, é um ritual de liberação, né? De libertação. E aí, dois testemunhos, assim, me impactaram muito. Um foi dessa psicóloga. Ela disse que, olha, eu sou psicóloga, lido com mulheres, com bloqueio, com travas. E eu achava que esse assunto na minha vida estava resolvido. Abuso. Mas eu entendi que eu precisava escrever sobre isso. Aqui, hoje, nesse encontro, nessa aula. O outro caso, Maria, foi mais assim, impactante para mim. Uma senhora, sabe, de, assim, sei lá, não sei, seus 60, 70 anos. E ela chegou pra mim e falou assim, eu estava vivendo uma situação de abuso emocional há 4 anos. Há 4 anos. De um homem. E sem poder compartilhar pra ninguém. Mas eu hoje aqui entendi, a partir desse exercício que eu tenho que fazer. E falei, exatamente isso. O exercício traz luz, traz clareza. Mas a decisão você precisa tomar a partir disso. O que você faz? Estou aqui pra te ajudar. Então, vambora. E tô ali acompanhando. Entende? Que delícia. Então, é isso. É isso. E talvez sozinha fica muito pesado ali. Eu não sei pra você, é óbvio, é isso. Você começou a escrever e ali foi, mas principalmente quando você traz assim uma mulher que tem uma posição. Quando eu fui picada por esse desejo, né, de Maria, por que você não bota o seu método num livro? Eu falei, minha querida, não, imagina, eu escritora, eu autora, imagina, eu não consigo me ver escritora, quiçá autora. Mas eu entendia, como vendedora que sou, que trazia autoridade, que seria muito bom eu ter um livro. Mas eu falava, gente, não consigo. E ter alguém ao meu lado realmente faz muita diferença, porque traz essa leveza para o processo, Eli. Traz essa leveza. E quem está nos ouvindo aí, se você vive mais o meu ladinho aqui da dificuldade da escrita, ter alguém falando, começa assim, brincando, faz isso aqui. Quando você vê o livro está pronto, você fala, gente, foi mágica, não é possível, não acredito. E trazendo isso, eu queria te perguntar assim, o que você percebe que muda para essa mulher? Eu posso contar do meu lado, mas o que você, como milhões de casos que você já tem, o que você vê que muda para essa mulher que conseguiu uma cura através da escrita ou escrever um livro, como foi o meu caso, para trazer mais visibilidade, autoridade? O que você teria para, de repente, até motivar, incentivar alguém que está ali como eu estava? Maria, o livro, eu sempre penso nisso. Isso aqui, né, concreto diante de você, são muitas coisas envolvidas. É realização. Você se vê uma pessoa que realiza, uma pessoa que é focada, que é persistente, que é ousada. De repente, alguém que... Eu vou escrever aquilo que é a minha verdade. Eu não vou escrever para alguém ler. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Olha, isso é libertador. Escreva para você. Não escreva para o outro. Porque às vezes a gente fica naquela, tipo, ai, será que tá bom? Será que não tá bom? Aí vem o julgamento, aí vem a voz crítica. E será que tá bonito? Será que tá perfeito? Não. Escreva pra você. Foi assim que aconteceu comigo. Escrevi pra mim, escrevi pra me curar, escrevi de forma terapêutica. E, caramba, isso dá um livro. Uau! Então, eu posso, de repente, focar aqui minha energia, eu posso trabalhar uma agenda programada, eu posso trabalhar aqui, botar uma data. E quando eu vejo tudo isso aqui pronto diante de mim, eu sou focada, eu sou resiliente, eu sou ousada, eu sou intrépida, eu sou realizadora, conquistadora. Tá aqui diante de mim. É muita coisa nesse pacote. Então, o livro é simplesmente a cereja do bolo. É simplesmente a cereja do sundae. Mas a base é o quê? O que você ganha, além de tudo isso, é o que acontece aqui dentro de você. O que acontece aqui dentro de você. Você se organizar. E você vê, você nunca mais é a mesma pessoa depois que você escreve um livro. Você sabe disso. Você não Gente, olha, eu tô me vendo, Eli. Talvez a minha demora em começar a escrever foi esse medo de se eu não der conta. Eu sou hoje muito disciplinada, intencional. Eu não sou, porque o meu perfil comportamental, para quem entende, eu sou influente, então é aquela que começa, desanima, não, vamos fazer outra coisa, criativa, cada hora uma coisa. Então eu falei, gente, eu vou me comprometer com uma segunda pessoa, porque quando, né, investimento financeiro, de tempo, para depois... Não, e eu sou mentora, imagina depois eu falar, então, eu comecei, mas não finalizei. Bati esse medo em mim, de verdade. Quando você fala aí, não, você ganha
mais autoconfiança, você vê sabe, você conseguiu, é mais um filho, é o nascimento de um projeto. Eu concordo 100%, 100%, porque é isso. Não é simplesmente a vitória, tanto que hoje eu fico, gente, eu sou autora. Escrevi e sou best-seller. Isso é muito importante. E é um marco para mim na minha vida. O que você poderia trazer desses depoimentos, que eu acho que isso é muito rico, até para quem está... Eu fui ainda sem ter esse entendimento. Se eu tivesse ouvido esse podcast, talvez eu teria ido mais cedo, né? Mas o que de história, o que de agradecimento você ouve nesse sentido? Da pessoa falar, Elia, pelo amor de Deus, eu comecei com muito medo. E ao longo do processo eu fui vivendo um processo que me trouxe outros ganhos. Maria, eu atendo mulheres que às vezes só têm uma ideia, só um sussurro, não sabe como organizar suas ideias, até aquelas que estão na fase final. Por exemplo, chegam mulheres para mim que já tem um livro já, um manuscrito pronto. Não preciso trabalhar com ela naquele processo ali de 90 dias, geralmente a minha mentoria são 90 dias. Eu não preciso ir com ela nessa etapa. Mas o que essa mulher precisa é destravar para poder lançar esse livro. Ela escreveu, ela não precisou de mim para escrever, mas ela precisa ali, eu costumo dizer, é como se eu costumo me colocar no lugar de doula, sabe, de parteira ou de obstetra, porque... Adorei essa analogia. Porque ela já tem o livro, já tá ali, já tá nas vésperas de nascer, mas ela precisa de alguém que ajude ela a parir, colocar aquele livro no mundo. E vem muitas assim para mim, Maria, e com o acompanhamento naquela fase final, aqueles rituais que a gente trabalha, muitas. Você me destravou, você me desbloqueou. Eu estava com o livro escrito, eu não precisei escrever, mas eu precisava liberar, colocar esse livro no mundo. E ali acontece isso. Então, assim, na verdade, assim, esses testemunhos para mim mostram que não importa se você precisa de ajuda em qualquer que seja a fase, mas existe, né, tem umas que tem uma dificuldade para escrever, outras têm dificuldade para poder lançar, outras têm dificuldade, e depois, o que eu faço que eu lancei? Então, qualquer que seja a fase, eu também, eu sou mentora, mas eu tenho mentores também. Nós precisamos de mentores. O mentor, para mim, Maria, é aquele que coloca luz numa estrada escura. Sabe? Você pode escrever um livro sozinha. Eu escrevi um livro sozinha. Perfeito. Mas você sabe que com um mentor, com uma mentora, você tá numa estrada escura, mas você tem alguém ali que colocou luz pra você. Olha, vai por aqui, vai por ali. Olha, ali tem um buraco, tem uma pedra, você pode cair. Não, não. Você não precisa levar 5 anos, como eu levei, pra escrever um livro e deixar engavetado pra poder lançar. Você pode levar menos tempo. Você não precisa investir tempo, recurso, a energia que eu investi, sabe? Pra você chegar onde eu cheguei. Você pode chegar a isso em menos tempo. Elia, eu percebo, né, quando você vai falando, você vê que são etapas diferentes. Eu tive dificuldade em mais de uma etapa, tá? O início, para mim, começa por onde? Eu não começaria sozinha, então eu comecei fazendo deveres, fazendo tarefas. E confesso a você que no final bate aquela insegurança. Mas será que tá bom mesmo? Não, gente, e principalmente uma pessoa como eu, que assim, eu já tinha uma autoridade no assunto de 20 anos e eu realmente precisei desse olhar. E aí eu queria que você trouxesse assim, por quê, né? Porque eu já estava com tudo pronto, mas sempre tem até essa validação é importante, você concorda? Sim. Mas tudo é questão emocional, né, Maria? É o medo de tá na fase final, medo de... E aí, como é que vão receber minha história? Como é que vão receber minhas palavras? E se eu for julgada? E se eu for criticada? E se não tiver bom? A gente usa o "se" pra negativamente. Então, a gente precisa... Muitas mulheres vêm pra mim com essa dor. Por saber da minha formação, vêm com essa dor. Eu quero que você leia o meu manuscrito. E aí eu faço uma anamnese com ela. Quero que você leia meu manuscrito, me dê um feedback. Dá uma segurança, Sim. né, Elia? Eu trabalhei muitos anos como leitora crítica, né? Ou melhor, crítica literária, né? Fazendo leituras críticas ou leituras comentadas. Então eu faço isso hoje para as minhas mentoradas. Eu fazia isso como prestação de serviço. Hoje eu trabalho fazendo para as minhas mentoradas. Então dentro da mentoria a gente trabalha dessa forma. Uma leitura comentada, uma leitura crítica. A leitura crítica eu faço da obra de uma forma geral. A leitura comentada é capítulo por capítulo. Então eu trago isso para elas. Então isso dá segurança. Né? Poxa, a minha mentora tá vendo a minha obra, ela tá comentando a minha obra. Então, assim, e ela vai com confiança, aquilo ali gera muita autoconfiança nela. Elia, eu vivi isso e vou te falar. É incrível, porque eu acho que a maior trava é ter antes de lançar, é aquela coisa assim do MVP, o produto mínimo viável, né? De você fazer um MVP com quem? Com a sua mentora.
Eu vou ler, e você muito, obviamente, domina o assunto e muito verdadeira, que é esse o nosso papel enquanto mentora, né? Trazer realmente essa luz. E isso muda o jogo, porque às vezes também não só a validação, tá bom, vamos lançar, ou pequenos ajustes. Uhum. O que você traria quando você, de repente, já pegou pessoas que estão com o livro até ao contrário? Vou trazer um caso ao contrário. Tô com o livro pronto, maravilhoso, e de repente você olha e fala, tem alguns ajustes que fariam a diferença. O que você traria de dicas ou de processos que você já acompanhou e que você poderia trazer de isso aqui não é tão bom? Vamos lá. Eu encontro muitos livros, às vezes, prontos, né? Às vezes não, às vezes a pessoa vem comigo do início, né, até o final. E a gente, como mentora, a gente tem que entender que a decisão é da mentorada. A gente dá ali as orientações, mas ela segue se ela, né, assim, se ela quiser. Mas uma dica que eu sempre trago para as minhas mentoradas: se mostre no texto. Conte a sua história. Porque o leitor se conecta com a verdade. A sua essência tem que estar ali. O leitor percebe se é verdadeiro ou não. Ele percebe se está maquiado, se foi feito para aparecer e não ser. Então, se mostra no texto. Ai, mas eu não quero contar minha história de forma real, né? É uma história dolorosa. Então, usa ficção. Tem vários artifícios, tem vários argumentos para isso. Mas nunca, sabe, modele alguém ou copie alguém. Não, mas aquela história ali, vou escrever dessa forma. Não. Cada um tem a sua voz narrativa. Tem o seu estilo de escrita. Então, seja você. Encontro essa semana, né? Sobre a autenticidade, né? Foi exatamente o que a gente falou no Happy Club, sobre essa comunicação autêntica. E como isso foi difícil para mim, tá? Eu trouxe a minha história, no meu livro eu trago um pouco da minha história, dessa minha caminhada em vendas, e trazendo conteúdo, porque eu queria um livro de conteúdo. Uhum. E foi isso que eu aprendi. Um livro de conteúdo, ainda mais hoje, com inteligência artificial, com tanta facilidade, todo mundo vai ali, vai no Google, vai na inteligência e pega. O legal vai ser isso que você trouxe, né, Elê? Esse tempero a mais para a pessoa falar, poxa, gostei, me conectei com você. Isso. Assim, eu não sou contra a inteligência artificial, Maria. Não sou. Também não. Sabe? Muito assim, pelo contrário. É uma ferramenta de produtividade, aumenta a nossa performance. Ajuda a gente. Eu agradeço a Deus por ter, né? Gente, isso é coisa divina. É de Deus. Mas, gente, a gente tem que saber como usar, sabe? Alguém falar assim, a inteligência artificial vai tirar o lugar da gente. Pensamento escasso. Então, tem que saber que como que a gente usa isso? Então, eu uso como meu analista literário, como meu analista crítico, como meu revisor textual. Então, assim, eu uso. Mas você usar para escrever um livro de forma fria, técnica, mecânica, não, aí não. Concordo plenamente. Eu costumo dizer o seguinte, quando me trazem isso em treinamento, em mentoria, Maria, o que você acha? A IA vai substituir? Eu falo, então, um ser humaninho usando a IA é que vai substituir outro. Não é a IA que vai te substituir, é um ser humano usando a IA. Exato. Então, isso é muito importante. Uma pessoa que quer escrever, mas eu sou contra, eu não vou... Não precisa desse radicalismo, nem de um lado, nem do outro, né? Isso que você está trazendo, é você saber utilizar o que Deus deu nessa nossa etapa de vida aqui. Se tem essa possibilidade, por que não? E ele... Para quem está nos ouvindo, o que você traria de erro, de aprendizado nessa sua jornada, que de repente pode também facilitar ou ajudar quem está nos ouvindo, que você viveu ao longo dessa tua transformação, né, de hoje você ser mentora e tudo mais, ter passado pelo que você passou, o que você poderia trazer para a gente? Assim, um grande aprendizado que eu tive, né, que se chama de erro, mas assim, aprendizado foi ter escrito esses 3 livros em um ano, praticamente em média de 3 meses a 4 meses, né? E guardei, engavetei. Como eu falei, eu me via escritora, mas não via autora. Por quê? Talvez um direcionamento de uma mentoria, sabe? Naquela época, naquele momento. Porque assim, como eu te falei, eu tenho mentores. Eu tive uma mentoria para escrever o livro. Mas eu não tive uma mentoria para me ajudar a parir o livro. A colocar aquele livro. Naquela época. Depois... tive outras mentorias. Então, naquela época, 2020, eu fiz uma mentoria para escrever o livro. Mas eu não tive uma mentoria para me ajudar a publicar. Porque eu investi numa mentoria na época sem possibilidade de publicar. Tipo, não era garantido. Olha, você vai escrever o livro e tal, mas não é garantida a publicação. Ok, me permiti viver esse risco. E aí, como a mentoria... aí teve alguns autores que foram ali escolhidos,
para publicar seus livros, eu não fui escolhida, dei graças a Deus, engavetei. Nem queria mesmo? Nem queria mesmo, engavetei, não queria me expor naquela época, beleza. E aí aconteceu exatamente isso. Junto a fome com a vontade de comer. Não queria publicar, eles também não me escolheram, tudo certo, deixa quieto. Então, o meu grande aprendizado foi, eu escrevi, não me vi como autora, guardei, e o aprendizado foi a liberação, assim, o parir esse livro. E hoje é o que eu faço com as minhas mentoradas. Não é só escrever, não é só técnica, sabe? Não é só você aplicar o que o mentor te ajuda, te ensina ali, naquele processo de escrita. É o processo de liberação. Deixa esse negócio ir. Sabe? Porque se você não colocar... Eu sempre falo... Você fica revisando também, fica né? revisando. Coloque uma data. Se não colocar data, você não vai parir esse livro. Adorei, isso é muito real, porque eu queria mudar a cada leitura, né? Chega, vai, agora vai. Eli, dentro disso que você trouxe, o que hoje te motiva? O que hoje é mais importante? É aquele fogo interno para você estar aí trabalhando com livros, com histórias, com autoras, cada hora uma pessoa diferente, uma história diferente? Eu vou citar um dos grandes livros que transformou minha vida, claro, né? Abaixo da Bíblia, mas esse livro transformou minha vida, Simon Sinek. Comece pelo porquê. A gente começa muito pelo o quê, a gente começa muito pelo como é que eu vou fazer isso? Mas e o porquê? O que te move? Qual a tua motivação diária? O que te faz levantar da cama todos os dias e não desistir? O que me move, Maria, é ver mulheres curadas, libertas de si mesmas, salvas de si mesmas da sua pior versão, todos os dias. Assim como eu fui também. Curada, liberta e salva de mim mesma, da minha pior versão, sabe? Então, isso me move todos os dias. Porque não é só o livro. É o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui dentro. Amém, é bem isso, né? E você, eu percebo que assim, eu também vivo isso quando eu vejo o sucesso de uma mentorada que estava com dificuldade de vender e de repente, Maria, o processo está indo, a coisa está acontecendo. Que é esse crescimento, né? Você percebe até outro semblante, a pessoa se coloca mais segura, mais bonita, porque eu digo que segurança embeleza, né? Quando a gente está segura, a postura é outra, o jeito é outro. Então não é sobre beleza física, é sobre uma beleza que vem de dentro. E você acredita, Eli, que assim, a cada mulher que você contribui, você deixa um pouquinho de você nela e isso acaba voltando para você? É um pouco isso? Com certeza, Maria. Lei da semeadura e colheita. Tudo que você planta, você colhe. Você não tem como plantar laranja e querer colher, né, colher maçã. Se você planta aquilo ali, você vai ter de volta, sabe? Então, assim, é isso. É você ver que, de alguma maneira, aquilo vai voltar para você. De alguma forma, volta. Quando você... Eu gosto muito da palavra venda, né? Tenho aprendido com você sobre isso. Que vender é você... trazer para outro aquilo que é bom. E eu sei o que escrever um livro transformou a minha vida, me curou no emocional, no físico, né? Assim, um alinhamento em todas as áreas da minha vida. Então, eu sei que isso foi bom para mim. Isso tirou a venda dos meus olhos. Então, eu sei que isso é bom para o outro. Então, é para isso que eu tô aqui. E essa tua energia, eu digo, é um dos pilares do meu método, né? Também a paixão, resiliência, escutativa, paixão, inteligência emocional e social. Ter paixão pelo que faz, porque só de te ouvir, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí sente a sua energia, esse amor, porque dessa forma eu digo que a gente tem na vida como escolher contaminar ou contagiar. Contaminar, né, com desânimo, com a sua baixa energia, com vitimismo, com reclamação e tudo mais. Ou eu decido contagiar. Eu quero contagiar as pessoas, eu quero falar, e não é porque você está hoje com ausência de problema ou de, graças a Deus, curada, mas você tem diversos outros problemas. Então, por que você vai trazer a pior versão sua? Por que você não traz? Então, nessa de contagiar, você concorda que essa tua paixão, de alguma forma, faz a pessoa que não quer se mover? Muito. Muito, porque assim, eu acredito, Maria, que as nossas histórias são espelhos para as pessoas. Né? As pessoas às vezes falam assim pra mim, eu li a Valentina, eu me identifiquei com ela, eu me vi na personagem, porque é um espelho, sabe? Então você vai se identificar. Então, se essa história foi inspirada na minha história, é uma história de movimento, de libertação, as pessoas vão se identificar. A pessoa que estava paralisada ao ler essa história, esses dias uma leitora me mandou um áudio e ela falou assim pra mim, você não tá entendendo o que você fez na minha vida.
É muito forte, Maria. Muito. Você não tá entendendo, você mexeu na minha identidade, mas você mexeu na minha origem. Eu falei, caramba, é interessante você falar isso, porque nesse livro eu não falo de origem, mas no 3º volume eu falo de origem, que não foi nem publicado ainda. Exato! Como é que você teve acesso a isso? Pois é, são umas coisas assim, sabe? Umas conexões assim. Então, é isso, as pessoas vão se identificar, elas vão se conectar, aquela que estava paralisada, eu acredito muito nisso, Maria, ela vai se movimentar, ela vai entrar em contato com essa energia, com a nossa energia. Tipo, se essa mulher estava paralisada em cima de uma cadeira de rodas, numa cama, durante anos, e hoje ela tá aí falando, curada, eu também posso. Sim, você também pode. Tudo é possível que crê. Eu posso. Então, a gente usa muito o poder do nosso pensamento, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas pro mal. Perfeito. Mas é usar... Pra jogar contra. Eu falo, você tá jogando contra si mesmo. É isso. Caramba. Muito bom, muito bom. E Eli, de uma forma mais prática, para quem está ouvindo, está querendo, poxa, eu gostaria de ter uma mentora como a Eli do meu lado para destravar, para poder eu conseguir realizar esse sonho, que para mim era um sonho, tá? Para mim era algo, um sonho até bem distante. Em 2023, eu palestrei em Harvard. Então, foi também um momento de poder, imagina, estar num lugar que eu admiro, eu digo que lá nem foi um sonho, que eu não sonhava palestrar em Harvard. Agora, escrever um livro até era um sonho. Agora, quando eu trago isso, eu queria que você trouxesse de maneira prática. O que a mentoria hoje, o que a sua mentoria poderia contribuir de maneira prática nessa escrita criativa, nesse lado emocional? O que você poderia dizer, assim, de uma forma que acontece e que você percebe? O que é que a tua mentoria poderia contribuir? Maria, assim, como eu te falei, são tantos ganhos que a pessoa tem ao longo desse processo, ou na parte da escrita, ou na parte da publicação. Por exemplo, você falou sobre a questão do sonho, que você nem tinha sonho de palestrar em Harvard. Então, assim, eu tinha também um sonho de escrever, mas eu nunca imaginei eu me lançar na Bienal. Eu fui lançada na Bienal esse ano. Então, não era um sonho, mas aconteceu. E hoje, eu levo as minhas mentoradas para esse lugar. Então, elas têm... Próximo ano, estaremos em São Paulo. Então, eu trago esse plus, essa oportunidade. Essa oportunidade. Sim, essa oportunidade. Olha, eu cheguei, você também pode. Olha, onde eu fui, você também vai. É só você se predispuser, né? É só você realmente acreditar que você também pode. Então, assim... E como eu falei, não é só um livro, não é só a Bienal. São tantas coisas que vêm no pacote. E isso é muito maravilhoso, você poder dar a oportunidade. Eu, como mentora, também acredito muito nisso. Não sou eu que preciso ter... A luz tem que ficar só em mim. Eu estou aqui, as mentoradas aqui. Não, a gente está em alguma fase da vida assim, em alguma área da vida. E eu costumo trazer muito o conceito de rede de apoio. Inclusive, no episódio com a Camila, eu também trouxe isso. As pessoas chegam, às vezes, para mim e falam, Maria, mas você conseguiu, mas é porque você conhece muita gente, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho amigos, assim, tal. A primeira pergunta que eu faço, e dói, você não tem rede de apoio, mas você é rede de apoio de alguém? Porque para que eu tenha rede de apoio, eu preciso primeiro servir, primeiro ser rede de apoio. E aí as pessoas se pegam percebendo assim, Maria, você tem razão, eu sou chamada para eventos e eu acabo não indo porque a minha agenda é muito complicada. Eu falei, então, mas é de todo mundo. E coisas simples, Eli, a sua amiga está empreendendo. Quando você começou, abriu o Instagram, você fez lá um post, vai lá, curte, deixa um comentário. Aí eu ouvi até uma história que a Camila me contou de uma pessoa que vai no WhatsApp e responde no WhatsApp, não responde ali. Não porque não quer, porque nem sabe. Então, para você que está assistindo, se você tem uma amiga, pelo amor de Deus, que está abrindo o Instagram, que está mudando, vai lá, uma curtida e um comentário é presente. É assim, amiga, tamo junto, eu estou te ajudando, a gente está aqui. Então, construir essa consciência também é muito importante, né, Eli? Eu acho que a mentora também ajuda nisso, de dar os caminhos, de dar a oportunidade, Sim. né? Sim, exatamente. E um ponto que eu queria ouvir de você, como é que você se vê, isso é muito interessante, como é que você quer ser vista como mentora, como escritora daqui a um tempo? O que você quer que as pessoas falem de você, né? Quando a gente fala de ser vista, como é que você quer que estejam comentando? Poxa, Eli, o que você está fazendo hoje para construir essa futurologia que você fez aí? Você sabe fazer. Então, como é que você quer ser ouvida, assim, ser falada? Eu quero ser ouvida ou falada como aquela que
escreve para se lembrar quem é e que ajuda outras mulheres a escreverem também para se lembrar quem são. Eu acredito, Maria, que eu reescrevi a minha história de vida a partir da escrita falada, né? Da escrita mesmo, da palavra escrita, ou como ficção ou como não ficção, mas eu reescrevi minha história. E projetei, como você falou, a futurologia, projetei aquela que eu queria ser, através de uma personagem ou num papel, porque eu acredito muito no poder da escrita, realmente, você projetar, você traça metas, daqui a 1 ano eu quero estar onde, daqui a 5 anos eu quero estar onde, eu quero estar fazendo o quê? Então, eu fiz exatamente isso. E já tenho outros livros também para poder lançar, ou, enfim, tem muitos projetos aí de transformar esse livro, de repente, quem sabe num documentário, quem sabe num filme, num seriado, eu não sei. Mas eu quero ser lembrada, Maria, sabe? Como aquela que escreve para se lembrar quem é, sempre, e que ajuda outras mulheres a escreverem também para se lembrar quem são. Que lindo, Elia, lindo. E é muito real isso que você fala. Você começa a tangibilizar, porque isso é uma dificuldade muitas vezes quando a gente fala de comportamento, o que você precisa. Não, precisa da parte técnica. Não é a técnica. Eu trago isso. Às vezes as pessoas querem um hackzinho. Maria, me dá uma diquinha aí. Muitas vezes você tem todas as técnicas, mas você não sai do lugar. Por quê? Porque tem um lado comportamental. Total. E quando você traz isso, tangibiliza, né? A pessoa consegue perceber que pode ser para você. Aconteceu com você, pode acontecer com outra pessoa. Então, e principalmente se tem um método por trás, se tem uma estrada, não vai por aqui não, vai por aqui. Para fechar, Eli, olha, se a gente pudesse, a gente fica aqui, o papo vem, né? Que delícia, você vê como voa? Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é daqui do Rapcast, eu gosto sempre de ouvir. E de cada uma que traz assim a mensagem. Qual é a mensagem que você gostaria? Digamos que você tivesse a possibilidade de escrever algo no espelho que vai aparecer no espelho de todas as mulheres desse mundo. O que você escreveria? Qual a frase? Qual o conceito? Qual a mensagem? O que você distribuiria nesse mundo? Uma mensagem sua? Eu vou falar para mulheres empreendedoras, aquelas que de repente nunca imaginaram empreender, como eu. Mas hoje estou eu aqui. E se é possível para mim, é possível para qualquer uma que está aqui nos ouvindo e que tem um desejo. Porque o que é empreender, Maria? Empreender é começar um projeto novo, um negócio, né? Executar uma ideia. Então eu vou dizer para essas mulheres que uma ferida fechada é um ministério aberto. Como assim? O que é ministério? Para quem não sabe, ministério significa serviço. Servir. Então, você quer servir as pessoas? Você vai servir muito bem. E você vai ser muito bem recompensado por aquilo que você serve às pessoas na sua dor. É através da sua dor. É através da sua dor que você vai servir as pessoas. Então, a frase é essa. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Adorei, adorei. Profundo, Elia, porque é muito isso, é você poder compartilhar não só a parte técnica, mas aquilo que você verdadeiramente viveu. Minha querida, muito obrigada pela sua participação, pelo seu compartilhamento de maneira assim com tanta sensibilidade, com tanta potência, com tanta verdade, porque é algo que às vezes a gente quer fazer bonito, não quer falar, mas é falar realmente de como foi. Eu te agradeço, Eli. Estou aqui contagiada positivamente, viu? Quero deixar aí aberto para você fazer um convite para quem está nos assistindo e de repente ficou com essa vontade. Poxa, eu acho que é para mim. Tá aí um sonho que eu não tinha. Me deixa nos comentários também se você tinha esse sonho ou se de repente esse sonho surgiu hoje. Queria que você deixasse aí sua mensagem final, Eli. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com você, podendo contribuir com mulheres através da minha palavra, através das minhas histórias, das histórias que eu contei aqui. Então, assim, eu acredito, Maria, sinceramente, que existe nesses 8 bilhões de pessoas no mundo pelo menos um livro dentro de cada um. Mas eu sei que eu não vou atingir esses 8 bilhões de pessoas. Eu tenho um público específico. Então, se você que está aqui me assistindo, né, você acredita que você tem uma história dentro de você, e talvez você, por algum bloqueio, algum equívoco, talvez acredite que não consiga colocar essa história para fora, eu te ajudo. Seja uma forma de ficção ou não ficção, eu te ajudo. Meu Instagram é Elielda Araújo. Então, me segue, vem comigo. Eu tô aqui para te ajudar, pegar na tua mão, seja qualquer fase da sua vida. Tem um livro pronto, não sei como colocar ele no mundo. Vem comigo. Ah, eu quero começar a escrever, cheio de ideias para organizar. Vem comigo, eu te ajudo. Ai, adorei. Já tô aqui pensando, será? Eu já quero fazer um segundo livro. Bora! Já. E para você que ficou aqui com a gente, acompanhou,
participou aqui com a gente, meu muito obrigada. E já fica o convite para os próximos episódios. E mais, se inscreva no canal. Aquilo que eu falei, né? Seja rede de apoio, se inscreva, ativa o sininho, me segue no Instagram, mariaalbuquerque.oficial. E, claro, se você quiser adquirir o meu livro ou da Eli nas nossas redes sociais, manda um direct que a gente manda com dedicatória para você. Muito obrigada, um beijo, Eli, um beijo para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.